Então, boa noite, meus amigos. Vamos iniciar nossa quinta-feira. Hoje é dia 23/12/2020. Vou começar falando essa noite sobre o livro A Constituição Divina, do autor Richard Simonetti. Antes da gente começar, vamos fechar nossos olhos, vamos serenar nossos pensamentos, vamos pedir a Jesus, a Deus, aos bons amigos espirituais que possam adentrar em nossas existências nesse momento, que eles possam deixar aí boas vibrações, boas energias, que possamos pedir por aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão trazendo o nosso alimento, aqueles que estão trabalhando no nosso dia a dia, que Jesus possa abençoar a todos, nos dar muita força, muita paz, muita coragem para enfrentar as dificuldades que estamos passando nesse momento, que tenhamos a certeza que essas dificuldades vai nos fortalecer amanhã, vai nos deixar mais fortes, mais guerreiros, mais corajosos, com mais fé. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Então, como foi dito aqui, vou falar sobre o livro A Constituição Divina. O autor Richard Simonetti, ele traz esse tema, destruição ou renovação. Ele traz esse título como uma pergunta para a gente refletir, destruição ou renovação. E esse estudo está conceituado basicamente no Livro dos Espíritos, nas Leis Morais, que é o capítulo 6. E na questão 728 do Livro dos Espíritos, que trata sobre a lei da destruição. Mas para a gente pensar um pouquinho, quando a gente ouve assim essa palavra, lei da destruição, a gente pode assustar no primeiro momento. Quem não é espírita, quem nunca teve contato com o Livro dos Espíritos, quem não conhece um pouco mais do Espiritismo, se escutar assim, lei de destruição, ainda mais nesse momento que a gente está passando agora, com essa pandemia, não só agora, mas de anos e anos que o mundo vem passando, se a gente ouvir essa tal lei de destruição, eu pelo menos ficaria assustado se eu não conhecesse. Falando, que lei que é essa? Será que essa lei, quando a gente fala essa lei de destruição, será que essa lei é uma lei divina? Será que essa lei é uma lei de punição? Será que é uma lei que vai nos trazer alguma coisa maléfica ou benéfica? Então vamos estudar essa noite para a gente ver o que essa lei pode nos trazer. O que é essa lei? Destruição e renovação. Será que é uma lei de destruição ou é uma lei de renovação? É uma lei de um novo dia, de um novo momento? Então vou deixar para a gente refletir aqui já algumas perguntas para a gente, à medida que o estudo for passando, a gente possa ir respondendo. A lei de destruição é uma lei divina? Será que ela é para o nosso castigo? É uma punição de Deus? Será que Deus está nos punindo quando a gente fala em lei de destruição? Nós temos que pensar que na organização do mundo, desde quando o mundo é mundo, existe leis. Para que servem as leis? As leis servem para disciplinar, para nos dar mais autonomia de ir e vir, proibir certas coisas, liberar certas coisas. Com certa idade eu posso fazer certas coisas, com certa idade não posso mais fazer aquelas coisas. A lei veio para nos dirigir, nos deixar pessoas melhores, mais sensatas. A lei serve para ser um freio, tem hora que ela serve para ser um propulsor, para nos levar adiante. Para a gente pensar nisso, não só no mundo material, mas no mundo espiritual, no mundo universal, existem leis. Eu separei algumas leis aqui, que é uma das principais aí que a gente estuda aí, como diz, quando é adolescente, é a lei de Isaac Newton, a lei da gravidade. A lei de ação e reação, que a gente conhece muito bem aqui no meio espírita, no meio religioso, que tudo que se a gente semear coisas boas, se a gente semear sementes de paz, de prosperidade, a gente vai colher essas sementes de paz, de prosperidade. Mas se a gente semear coisas ruins, se a gente semear inimigos, se a gente, como diz, a nossa mão, a nossa boca for de coisas negativas, a gente vai colher essas coisas. E isso é uma lei de ação e reação. É uma lei cósmica, uma lei universal, essa lei. Por exemplo, para exemplificar também sobre essas leis, quando Jesus esteve aqui no nosso orbe, esteve aqui no nosso planeta, há mais de 2000 anos atrás, um fariseu tentando, como diz, pegar Jesus, tentando
como se diz, apertar Jesus, mas mal aí sabia que Jesus era o governador desse órgão, né? Como diz, o ser mais iluminado, o ser mais amoroso que aqui já pisou. Os fariseus, um fariseu pergunta para ele faz essa pergunta: doutor, ele pergunta para Jesus, qual era o maior mandamento da lei? E Jesus responde para ele: ame o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E o segundo mandamento, a segunda lei é: ame o próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Essa passagem está lá em Mateus, versículos de 22 a 34, capítulo 40. Então, com essa passagem aqui, Jesus já nos dá direcionamento, já nos dá o norte, como deve ser a nossa vida, como que é uma vida, para ser uma vida mais plena, uma vida mais suave, uma vida com menos dificuldade. Que a gente tem que seguir esses mandamentos que Jesus nos passou, que essas leis. Então, Deus vai pedir Jesus para a gente, como diz, conseguir balizar nossas vidas melhores. Outra resolução de leis também foi de Moisés, há 3.500 anos atrás. Moisés também trouxe os mandamentos divinos para aquela época, para tentar direcionar as pessoas, tentar balizar aquelas pessoas que viviam naquela época, as pessoas diferentes de hoje, pessoas, como diz, com outro pensamento, com outro direcionamento. Aquelas leis naquele momento foram importantes para direcionar as pessoas naquele momento. Então basta a gente ver que em cada época as leis são necessárias, as leis são... Precisa ter leis para disciplinar as pessoas. Nós, nesse momento que a gente está passando aí, todo dia tem uma lei diferente, proibindo isso, liberando aquilo, sendo obrigatório aquilo, mas mesmo existindo essas leis, essas rogativas, muitos de nós não estamos cumprindo. Por isso que a lei é tão importante, a lei é feita para balizar as nossas vidas. E onde que vem isso no Livro dos Espíritos? Vem lá nas partes das leis morais. A lei da destruição está a parte das leis morais. São 10 leis que Kardec codifica, são as leis divinas para direcionar nossas vidas. Como diz, no estudo Richard Simonetti fala que essas leis são a receita para a nossa felicidade. Se a gente quer ser pessoas mais felizes, mais plenas, a gente deve seguir essas 10 leis que Kardec traz no Livro dos Espíritos. E hoje, em especial, nós vamos estudar a lei da destruição. Como foi dito no começo lá, será que é uma lei de destruição ou uma lei de renovação? Então, com esse primeiro pincelada que eu dei aqui, a gente já está vendo que essa lei não é bem uma lei de destruição, e sim uma lei de renovação, uma lei de novo ciclo que Deus nos traz para a nossa vida. Então eu vou ler aqui a questão 614 do Livro dos Espíritos para a gente começar a discutir sobre essas leis. Então vamos ver lá o que Kardec pergunta para os Espíritos na questão 614. Então Kardec pergunta aos Espíritos: o que se deve entender por lei natural? Então, o que se deve entender por lei natural? E os Espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer, e ele não é infeliz senão quando se afasta dela. Então aqui os Espíritos respondem que a lei natural é a lei de Deus, e quando a gente se afasta dela, a gente se torna infeliz, nossa vida se torna mais difícil. E quando a gente tem uma vida mais reta, uma vida mais plena, uma vida dedicada a essas leis divinas, a nossa vida não é tão difícil, a nossa vida é uma vida suave, uma vida melhor. Mas todos nós tendemos, ora a gente está seguindo essa lei, ora a gente não está. Nosso pêndulo, como se diz, uma hora ele está no extremo, uma hora ele está no outro. Uma hora a gente está seguindo essa lei totalmente à risca, mas no outro momento, no outro dia, ou até mesmo no mesmo dia, a gente já foge dessa lei divina. Aí a gente sofre, a gente colhe por estar oscilando tanto. Se a gente conseguir ter um equilíbrio, nem tanto, como se diz, a Deus, nem tanto ao inferno, a gente sofre menos. Porque para a gente estar 100% nessa lei divina, a gente sabe que ainda para nós é muito difícil. Somos espíritos imperfeitos, espíritos que estamos lidando dia a dia com as nossas dificuldades aqui na Terra. Mas se a gente manter esse equilíbrio, é mais fácil para a gente. E o que vem aqui na questão 615, Kardec pergunta também:
a lei de Deus é eterna? Porque o mundo, pelo menos aqui no Brasil, eu acredito que boa parte do mundo é assim. A nossa Constituição aqui é de 1988, as nossas leis têm lei do século passado, lei do Código Penal, Código Civil, Processo Penal, são leis antigas ainda que tentam direcionar a nossa vida no dia de hoje. Mas nós mudamos, de 50, 100 anos para cá mudamos, e essas leis são emendadas a todo momento. Quem trabalha nessa parte jurídica, nessa parte de lei, sabe tanto que é difícil seguir essas leis. As leis se mudam a todo momento. E muitas das vezes as nossas leis, elas são legais perante a justiça, mas são imorais. A gente está cansado de ver de lei que para conver certas classes, conver certas pessoas, e a moralidade dela é esquecida. E Kardec então pergunta aqui na sua questão 615, a lei de Deus é eterna? E os espíritos respondem, a lei é eterna e imutável, quanto o próprio Deus. Então a lei de Deus que foi criada, quando o mundo criou, ela não muda, como diz, se o vento sopra para um lado, ela muda, não, a lei é a mesma. Se você faz o bem, se você dedica ao bem, você colhe o bem. Se você dedica ao mal, se você ainda é aprisionado às coisas do mal, às dificuldades, você vai responder pelas suas atitudes. Deus é justo. Se eu faço o bem, se eu sigo no caminho da retidão, será que é justo eu colher dificuldades? Será que é justo eu colher coisa de um vizinho meu? Será que Deus está enganado? Talvez a dificuldade bate na minha porta, bate na minha casa, eu falo, não, essa dificuldade não é minha, essa dificuldade é do vizinho. Deus enganou nesse momento. Não, Deus não engana. Muitas das vezes as leis dos homens são falhas, mas a lei de Deus, como os Espíritos respondem aqui, ela é eterna e imutável, ela não muda, é a mesma lei, quanto o próprio Deus. Então, continuando aqui o estudo, outra lei que a gente vai estudar aqui é a lei da destruição, que a gente está estudando aqui hoje, essa lei está na questão 728 do Livro dos Espíritos. Eu vou ler para a gente entender também sobre essa lei, sobre essa questão 728. Kardec também pergunta aos espíritos, a destruição é uma lei da natureza? E os espíritos respondem a Kardec, é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não é senão uma transformação, que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Então aquilo muitas vezes que nossa visão é limitada, a gente pensa, nossa, que tragédia, nossa, que destruição, nossa, que isso, que aquilo. Muitas das vezes é uma renovação, é uma oportunidade, é um novo ciclo que inicia, mas ainda nós temos aquela visão limitada, aquela visão materialista, pegada nas coisas aqui da Terra. A gente consegue enxergar só destruição, só tragédia, mas muitas das vezes Deus está vendo ali, os bons espíritos estão vendo ali uma oportunidade que se começa. Muitas vezes a gente fala assim, Deus está fechando as portas para mim, Deus está me dificultando as coisas, mas aquele ditado antigo, quando meus avós gostavam de falar, quando a gente tira os dentes, Deus abre a goela, né, da gente. A gente não precisa ter medo das coisas divinas, a gente precisa ter fé. Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, que a gente abandone, todo mundo tem o medo, tem as preocupações, mas que a gente tenha fé. Que muitas das vezes as dificuldades vêm para nos alavancar, nos deixar pessoas melhores. E aquilo que a gente pensa que é destruição é uma renovação. Só que nós temos que ter uma visão ampliada, uma visão mais, como se diz, direcionada por bem. Fugir do foco negativo das coisas. Então é só a gente pensar sobre a questão da destruição. Vamos pensar o que nós comemos hoje. Muitos de nós ou comemos coisas derivadas de algum animal ou de alguma planta. Então basta a gente pensar então, a destruição é o início de um novo ciclo. O que nós comemos hoje veio de um animal ou de uma planta, como eu acabei de falar aqui. Esse animal, essa planta, ela não deixou de existir, ela foi transformada. Vamos supor que eu comi uma planta, eu comi uma hortaliça hoje. Esse alimento ele foi convertido em minerais, em vitaminas para o meu corpo. Aquela planta teve que ser destruída, mas ela não foi extinta. Por que ela não foi extinta? Porque os minerais, as substâncias dela estão em mim agora. Então foi uma renovação daquela planta, daquele animal nesse momento. Só que nossa dificuldade ainda de entender essa lei de destruição, durante esse estudo que eu fiz,
muitos autores falam que essa lei é uma lei muito polêmica, uma lei muito discutida no meio espírito. Por que ainda a gente tem dificuldade? Por nosso apego às coisas da matéria, por nosso apego ainda às coisas terrenas. Basta a gente compreender que o nosso corpo, a partir dos anos que a gente vai envelhecendo, nosso corpo perece, nosso corpo se destrói. Mas o nosso espírito, a nossa essência, as coisas boas que fizemos aqui na Terra não se destroem, elas nos acompanham. Tem muita aquela frase que a gente vê aí que nos velórios, nos cemitérios, aqui se encerra a riqueza, aqui se encerra isso, aqui acaba tudo. Não, muito pelo contrário. Pode ser que as coisas terrenas aqui, as coisas materiais, vão se encerrar mesmo. Mas o bem que eu fiz aqui na Terra, o estudo, as amizades, os amores, a esposa, a compaixão, os amigos, tudo eu levo comigo. Todos esses sentimentos positivos eu levo. Mas não só os positivos, eu também levo as coisas negativas que eu fiz aqui na Terra. Se eu fui um cara que tive dificuldade nisso, dificuldade nas paixões, dificuldade na bebida, no sexo, nos excessos, eu vou levar comigo isso até que eu sane essas dificuldades comigo. Então, para entender a lei de destruição, o estudo ele é dividido em duas partes: a destruição necessária e a destruição abusiva. Para a gente falar um pouquinho da parte boa, então, destruição necessária, é só a gente pensar um pouquinho. Para mim ser um homem novo, para mim deixar aquela pessoa antiga, aqueles vícios, ou até mesmo dessa vida, ou os vícios, um homem velho, como é tanto discutido nas casas espíritas, eu tenho que deixar aquela carcaça antiga, eu tenho que deixar aquela casca. Basta imaginar como a cobra, que ela troca de roupagem, troca de pele. Então, para mim abandonar aquele homem velho, eu tenho que deixar aquela casca, eu tenho que deixar aquelas dificuldades lá atrás. Senão nunca vou deixar, senão nunca vai acontecer a destruição em mim. A destruição, como eu falei, uma renovação, nunca vai acontecer essa renovação positiva. Que se eu não abandonar os velhos hábitos, nunca eu vou ser um Lupércio novo, nunca vou ser uma pessoa nova. Outra coisa que a gente pensar também sobre a renovação, sobre a destruição, para que eu possa dar o perdão, para que eu possa ser perdoado, eu tenho que destruir aquele desejo de ódio, aquele desejo de vingança, aquele desejo de amargura. Se eu quero ser perdoado, se eu quero dar o perdão, mas como que eu vou perdoar ou ser perdoado se eu sou uma pessoa amarga, se eu trago ainda comigo o desejo de vingança? Então eu não vou conseguir perdoar nunca. Então, para mim destruir, para mim renovar, essa renovação necessária, eu tenho que deixar os atributos para trás. Quando eu quero fazer uma caridade, seja uma caridade pequena que for, mas se eu não deixar o orgulho, se eu não for uma pessoa mais humilde, como que eu vou fazer uma caridade de coração? Se eu sou uma pessoa orgulhosa, se eu sou uma pessoa que carrega esse tanto de dificuldade, nunca eu vou conseguir fazer essa caridade de coração. E a outra questão que eu vou falar é sobre a questão abusiva. Essa destruição que eu falei atrás aqui é a destruição necessária, é a destruição que nos eleva, que nos melhora. É a destruição para que nós viemos aqui na Terra. Qual é o nosso motivo de estarmos aqui? Para a nossa renovação, para destruir o homem velho, destruir o Lupércio antigo, o Lupércio das más atitudes. Então eu estou aqui para isso. Agora eu vou falar sobre a destruição abusiva, a destruição para a qual estamos errando a cada dia que passa. Nós estamos cometendo o mesmo erro, estamos andando em ciclos, estamos patinando, atolados no barro. Nós não retroagimos, mas estamos persistindo no mesmo erro. E Kardec, como diz, muito sábio, cientista, professor, ele fez essa pergunta para o livro dos Espíritos, a questão 735. Eu vou ler ela aqui para a gente estudar um pouquinho sobre ela. Então, o que Kardec pergunta aos Espíritos na questão 735? E ele pergunta: que pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e da segurança? Da caça, por exemplo, quando não tem por objetivo senão o prazer de destruir sem utilidade? Então Kardec pergunta, lá em 1857, que pensar da destruição que ultrapassa os limites, que ultrapassa o bom senso? Ele fala aqui da caça. A gente vê muito aí hoje safaris na África, eles de para trás, não sei se foi um elefante, um rinoceronte aí que eles caçaram, branco, era o último da terra, e o cara foi lá e matou ele. Qual o interesse, qual o objetivo? O que vai acrescentar na vida desse ser humano? Matar esse animal?
essa é uma destruição abusiva, é uma destruição que nós estamos cometendo o erro a todo momento. Kardec já alertava lá em 1857, e a gente está da mesma forma, cada dia que passa, caçando mais animais, destruindo tudo. Nós estamos sendo negligentes com o nosso planeta Terra. A gente vê aí, eu vi um comentário daquele ambientalista da Rede Globo, André Trigueiro, ele falou que esse ano ele esteve na Antártica e a temperatura lá estava em 20 graus, 75, muito quente para a época, muito quente para aquele lugar. Porque nós estamos destruindo a Terra, nós estamos destruindo as nossas reservas naturais. Ele fez um estudo também que, segundo ele, esse ano foi um ano muito chuvoso. A gente viu quantidade de milímetros, até que não viu na nossa cidade, o estrago que a chuva fez. Ele falou que chover 100 milímetros é uma coisa muito rara há 30 anos atrás, 40 anos atrás. Chovia assim, tinha muita chuva, mas não é aquela chuva, aquela tromba d'água de uma vez só. E esse ano teve muitas trombas d'água. No final do ano, em dezembro, novembro, teve chuvas torrenciais que estragou diversas cidades. Ele deu o exemplo de Santos, a cidade de Santos, que uma noite só choveu 300 milímetros. E isso não acontecia. E isso está acontecendo por quê? Por causa da destruição abusiva de nós seres humanos. Hoje em dia nós estamos com uma quantidade enorme de pares de calçado. Como diz, nós temos dois pés, mas temos 20 pares de calçado em casa. Nós temos um corpo só e temos 10 blusas de frio. Estamos ultrapassando tudo, bom senso em tudo. Nós estamos exagerando, nós estamos indo bem acima daquilo que nós precisamos. E por isso a Terra está respondendo, a Terra está sofrendo tanto com essa destruição. E hoje existe um lema aí entre os ambientalistas que são os 4 R's, que é reciclar, reutilizar, reduzir, reeducar. Nós temos que fazer isso hoje com as coisas que nós precisamos usar. Hoje, há 20 anos atrás, o celular não era uma necessidade. Hoje, nós precisamos de necessidade, nós trabalhamos com o celular, nós estudamos com o celular, nós estamos hoje gravando esse vídeo através do celular. Mas será que eu preciso de 1, 2, 3, 4, 5 celulares? Não preciso, basta um celular que faça todo o serviço. A gente tem que então saber usar as coisas da Terra, saber usar os recursos naturais da Terra. Quando a gente fala aí de petróleo, o petróleo aumentou, o petróleo abaixou, o barril do petróleo está tanto, existe um plano B para o petróleo. A gente sabe que hoje os carros estão vindo híbridos, carro com energia solar, energia eólica, energia dos ventos. Mas e a água? Será que temos um plano B para a água? Será que vamos conseguir fazer alguma coisa se acabar a água? Lógico que não. E o nosso ar? Conseguimos ficar muito tempo sem respirar? Lógico que não. Poucos segundos a gente já desfalece. Então a gente tem que cuidar mais da natureza, parar com essa destruição abusiva que dia a dia acaba com o nosso planeta e acaba com nós. Então qual seria então a finalidade dessa lei da destruição? A gente fala, agora a gente está vendo que essa lei da destruição ela não é uma lei ruim. Ele não é um castigo de Deus. Deus não castiga. Deus é um Pai amoroso que nos direciona, que nos dá um norte. Então o que essa lei vem nos mostrar? Essa lei da destruição. O que essa lei vem nos alertar? Eu acho que o mais importante que essa lei vem nos trazer é nos chamar-nos atenção para aquilo que é essencial, aquilo que é verdadeiro, aquilo que vamos levar. Muitas das vezes nós estamos abandonando, nós estamos esquecendo que somos espíritos imortais, estamos correndo só daquele momento do agora, a gente quer tudo para agora, a gente quer tudo para ontem. A gente está esquecendo que a natureza não dá saltos, nós não damos saltos, temos que ter paciência, temos que saber trilhar o caminho passo a passo. E essa lei vem nos mostrar isso, que não é da forma que a gente quer, é da forma que Deus quer. Então Deus quer que seja devagar, que seja aos poucos, que seja estudado, que seja apreciado, degustado. Muitas das vezes hoje nós não temos momentos com família, nós não sabemos mais sentir o gosto das coisas, não sabemos degustar, não sabemos mais o gosto de uma fruta, o gosto de uma água. Por quê? Porque nós estamos vivendo numa ilusão. Essa lei vem nos acordar dessa ilusão.
muito das dificuldades que a gente vê hoje, muito dos flagelos que a gente vê hoje acontecendo no mundo, é um alerta, é um sinal amarelo, ainda não é um sinal vermelho, mas que possamos então ficar alerta às coisas do mundo, ficar alerta às coisas da natureza, para que nós não possamos acabar com o nosso planeta, acabar com a nossa morada. Uma das coisas que, quando o homem foi lançado a primeira vez ao espaço, não me engano, não tenho certeza da data, mas uma das coisas que os astronautas falaram que quando eles saíram da órbita terrestre, que eles olharam para a Terra, eles viram tanto que a Terra é pequenininha, o tanto que a Terra é frágil, o tanto que a Terra é um nada no meio dessas galáxias. Então, quando eles voltaram, muitos deles falaram assim, nós temos que cuidar da Terra, temos que ser mais humanos, temos que ser mais pacíficos, que a Terra é muito pequena, a Terra é muito sensível em relação aos outros planetas. E a gente que pensa que a Terra, como diz, ela é interminável, tudo aqui, as árvores, o alimento, a água, que nunca vai acabar, e vai acabar. A gente tem que saber controlar as coisas, saber direcionar, saber reduzir nossos gastos, saber reduzir aquilo que a gente faz, que a gente possa, como diz, viver mais em harmonia com o planeta Terra, viver mais em harmonia com aqueles que nos amam, com aqueles que nos rodeiam, porque a gente está esquecendo disso tudo, e essa lei veio para nos mostrar isso. Então, como eu falei, essa lei é um convite para a nossa reflexão, não só no momento que nós estamos passando agora, mas vamos pegar aí de 100 anos para aqui agora, o tanto que o mundo mudou, o tanto que as coisas evoluíram, o tanto que a ciência cresceu, o tanto que a tecnologia, como diz, deu saltos, mas nós, seres humanos, ainda estamos patinando nas coisas pequenas da Terra, nas dificuldades primárias. Então, toda vez que vier essas dificuldades, que vier esses flagelos, que vier esses momentos, nós possamos parar para refletir, parar para ouvir a gente mesmo, que muitas vezes a gente gosta muito de falar, gosta muito de impor nossas ideias, mas quando a gente fala, a gente está demonstrando só aquilo que a gente sabe, só quando a gente repete aquilo que a gente sabe, mas quando a gente escuta, quando a gente ouve, a gente aprende. A gente aprende aquilo que a gente não sabe. Hoje em dia a gente vê muito curso para falar em público, curso para isso, curso para gesticular melhor, mas para ouvir, tem curso para ouvir? Então devemos ouvir mais do que falar. E quando falar na medida certa, falar para acrescentar e nunca para arruinar. Que nossa palavra seja a palavra de Deus, seja a palavra do bem, do amor. Lógico que a gente está muito longe ainda de Cristo, a gente, como diz, se comparar com Ele é muito difícil, mas Ele é o nosso gabarito, Ele é o nosso exemplo maior, é Ele. Então quando a gente for falar, que a gente pense, que a gente reflite, que a gente analise, quando a gente for fazer alguma coisa, que a gente pare, que eu tenho certeza que depois desses colapsos, dessas transformações que o mundo está passando, vamos ser pessoas melhores, vamos ser pessoas sensatas. Mas para que isso aconteça, vai depender somente de nós. Se a gente continuar a ter as mesmas atitudes do passado, ser aquele homem velho do passado, nada vai mudar. E a mudança, ela é nossa, ela é íntima, ela é de cada um. Só depende de mim mudar, só depende de nós, que a gente consiga mudar, que a gente consiga fazer uma pequena coisinha, uma pequena mudança. Para Deus é muito. Muitas vezes a gente pensa, eu não vou... Eu vejo muita gente falar assim, o pessoal fala que o Espiritismo dá uma nova oportunidade para a gente, dá mesmo. Então eu vou esperar para mudar na próxima vez. Não espere, vamos mudar agora, vamos mudar nesse momento, não vamos esperar amanhã, não vamos esperar a segunda-feira, não vamos esperar o começo do mês para mudar, vamos mudar agora. Porque o momento de mudança é agora. Então é isso que eu tenho que falar nessa noite para vocês, que Jesus possa abençoar todos os lares de vocês, a todos que estão ouvindo. Muito obrigado, então, que assim seja. A borboleta parece uma nota de leveza a distender-se na pauta do dia. A elegante borboleta trespaça os ares, sobrevoa o prado, beija as folhas farfalhantes e dribla o vento apressado e irreverente.
no seu voo suave e azulinho, como se fora uma pétala a voyajar. Balançando no espaço, sobrepaira o espelho plácido dos lagos, quanto baile em meio às gotículas que se desprendem das quedas d'água. Seu matiz é mensagem de alegria, sua liberdade é um convite à paz. Contudo, dias antes de mostrar-se tão bela e faceira, não passava de larva rastejante no solo úmido, ou escondida na casca apodrecida de algum tronco relegado. Jamais sonharia com um beijo do sol. Dependia de alimento tomado aqui e acolá, nas ramagens dadivosas, desconhecendo as corolas coronadas e a doçura dos néctares, de que ora se serve. Era largata, hoje borboleta. Quando você for constrangido a acompanhar com lágrimas aquele afeto que se despede das refregas do mundo, rumando para o mais além, tente não lastimar por costume refletido, faça esforços para não desesperar. A vida não se resume num punhado de matéria que entrará em dissociação. Nem será a vida conjunção de episódios marcantes ou insignificantes, promotores de esparsos sorrisos e rios de pranto. O destino dos que estão na vida acanhado do mundo é a vida na amplidão. Mesmo com dores na alma, despeça-se do coração, querido com suave até logo, porque todos que se arrastam no terreno lodacento, nas experiências humanas, deverão ao seu converter-se em seres vivazes, aplanarem altivos sobre as ondas agras das vicissitudes terrenas, no fulgurante voo da imortalidade, com as borboletas à liberdade. Olá, meu nome é Adriana Mendes, estou aqui para falar um pouquinho do tema perda de entes queridos, do livro Pensamento de Emmanuel, escrito por Martins Peralva. Primeiramente, eu quero dar uma visão sobre a morte. Desde muitos anos antes de Cristo, em algumas religiões, culturas, filosofias, assim como nós cristãos, temos teorias diferentes, mas todos nós acreditamos numa vida após a morte. Platão pregava que o corpo físico era uma prisão para a alma, que a existência mantinha a alma prisioneira e limita também a capacidade de manifestação. Aristóteles, 384 a.C., dizia que o corpo é um instrumento natural da alma. E assim nós, espíritas, estudamos que o corpo é o instrumento para desenvolvimento do espírito. Através do trabalho, adquirimos habilidade e melhoramos nosso intelecto. Através da convivência com as pessoas, nós melhoramos e adquirimos qualidades, como respeitar mais as outras pessoas, ter compaixão, aprender a ter paciência, mais tolerância. Se acreditamos que existe uma vida após a morte, por que temos tanto medo? A primeira explicação é porque temos um instinto de preservação. Esse instinto, ele nos preserva a vida. Não faz com que colocamos o nosso corpo físico em risco muitas vezes. Esse instinto também está presente nos animais. Se você tocar na ferida do seu animal de estimação ou ficar muito tempo sem alimentá-lo, por causa desse instinto, provavelmente ele vai te atacar. Porque ele não tem raciocínio, diferente do ser humano. Então, o ser humano, ele pode controlar
esse instinto, esse medo da morte. Como? Através do conhecimento da alma, que existe uma vida após essa, que ninguém desaparece. Não vamos ficar eternamente longe um do outro. E isso traz conforto para o nosso espírito. Uma coisa que pode contribuir também para não termos tanto pavor da morte é viver melhor. Nós somos pessoas egoístas, fruto do orgulho e da vaidade. Prestamos muita atenção no erro e nos defeitos das outras pessoas. E assim preferimos conviver mais nas festas, em diversão, do que com quem amamos. O discípulo de Francisco de Assis, uma vez quando eles estavam caminhando, fez uma pergunta: Senhor, o que faria se restasse 5 minutos de vida? E ele respondeu: eu continuaria capinando. Por que essa resposta? Porque Francisco de Assis pensava antes de agir, conviveu e expressou seus sentimentos para quem amava. Ele não precisaria sair correndo para fazer o que ele deveria ter feito a vida inteira. Então, aqui uma reflexão. Será que se faltasse 5 minutos na nossa vida, a gente estaria satisfeito? A gente não se arrependeria de nada? Não teria ninguém para se desculpar, perdoar? Será que estaríamos completamente tranquilos? Porque a dor do remorso, da culpa, ela ainda aumenta mais ainda a dor da perda de alguém que a gente ama. Outra maneira para evitar esse medo da morte é aprender a desapegar das coisas, das pessoas também. Não quer dizer para não nos dar valor, e sim saber que um dia elas irão partir. E isso a gente deve aprender desde pequeno, porque perdemos o animal de estimação, porque muitas vezes perdemos objetos. Então os pais, para nos confortarmos, eles muitas vezes mentem, falam que o animal fugiu, ou já compra outro objeto para substituir e a criança nem perceber. É importante, desde pequenos, aprendermos a conviver com a ausência, com a falta, para que no futuro não temos tanto impacto como acontece normalmente. Elizabeth Krubel foi uma psiquiatra que analisou 90 famílias em hospital e observou 5 comportamentos comuns entre eles. O primeiro é a negação. A primeira reação da pessoa é negar o acontecimento, o fato da morte. Então, ela esconde aquele sentimento. E aquele sentimento recalcado provavelmente virá muito mais intenso e em forma de sintomas. O segundo comportamento é a raiva. É ter uma raiva pelas pessoas, projetar a raiva que está em mim, nos médicos, nos familiares, em quem convivemos e até em nós mesmos. E isso aumenta a sensação de culpa. O terceiro comportamento é uma negociação. É uma fase que a gente tenta pensar em tudo que a gente poderia ter feito para evitar esse acontecimento. E nos traz muita angústia, traz muita sensação também do remorso. Depois vem a depressão. Perdemos a vontade de viver,
temos a sensação de cansaço, estamos desmotivados, não queremos fazer nada. E por último, a aceitação. A aceitação de que há uma saudade, mas é uma saudade temporária. Aí nessa etapa já tem uma tranquilidade, já tem uma sensação de paz. Mas tem algumas pessoas que não passam por todas as etapas, ou passam por elas menos intensamente. Porque se a gente viver e prolongar essas etapas, pode trazer transtornos psíquicos, como a depressão, a ansiedade, transtorno de pânico. Então, temos algumas atitudes para poder não passar por essas fases ou passar com mais tranquilidade. A primeira coisa é compartilhar nossos sentimentos. Se for necessário, com um profissional que não vai nos julgar, nos criticar, ou com pessoas de confiança. O importante também não é o isolamento, não querer o amor e o carinho das pessoas, porque mesmo é importante frequentar ou conhecer uma nova religião, ter mais contato com Deus. Então, nós espíritas estudamos e temos a oportunidade de encontrar com os entes queridos através dos sonhos, através de um médium, da fala, da escrita. E é uma maneira de confortar nossos corações. É importante deslocar essa energia de angústia que está em nós. Sublimar, talvez. Procurar uma área de saber, formar uma nova graduação, ler coisas diferentes que acrescentam no nosso conhecimento. E também deslocar, transferir o amor que eu tinha com aquele ente querido para as outras pessoas. Aprender o amor ao próximo, o amor fraternal. Amélie Gabrielle, que foi esposa de Allan Kardec, um dia após a sua morte, o seu desencarne, ela estava com as crianças pobres distribuindo alimento e agasalho. Ela transferiu aquela dor, algo que estava te fazendo mal, para algo muito melhor, muito maior, que é o amor fraternal. Também, como eu já tinha falado, o desapego. Precisamos desapegar de tudo que é matéria, porque tudo que é matéria há uma finitude. Assim como Jesus, nosso mestre, nosso exemplo de bondade, de amor, de perfeição, ele não nos deixou nada, nem ao menos o seu corpo. Isso quer nos trazer a mensagem que não devemos nos apegar. Devemos ter uma esperança numa vida melhor, numa vida que não acaba aqui e que todos nós reencontraremos um dia. A morte, é o olho que nos contempla sem dormir, a voz que nos convoca e não queremos ouvir, mas pode nos revelar muitos segredos. O maior deles há de ser: a morte torna a vida tão importante. Porque vamos morrer, precisamos poder dizer hoje que amamos, fazer hoje o que desejamos tanto, abraçar hoje o filho ou amigo. Temos de ser decentes hoje, generosos hoje, devíamos tentar ser felizes hoje. A morte não persegue, apenas espera
pois nós é que corremos para o colo dela. O modo como vamos chegar lá e coisa que podemos decidir em todos os anos de nosso tempo. O melhor de tudo é que ela nos lembra de nossa transcendência. Somos mais que um corpo em ansiedade, somos mistério que nos torna maiores do que pensamos ser, maiores do que os nossos medos. Se acreditarmos viver é só comer, trabalhar, comprar e apegar contas, a morte da pessoa amada será desespero sem remissão. Não nos conformamos, não acreditamos em mais nada. Mas se tivermos alguma visão positiva de todo o qual faz parte a indesejada, insondável, mas inevitável transformação na morte, depois de algum tempo o amado acomoda-se de outro jeito em nós. Continua parte de nossa realidade. Está transfigurado, porém ainda existe. Como o passar dos anos dói menos.